que Jesus se manifestou trazendo a graça de Deus e trazendo a salvação, aleluia, pelo seu sacrifício vicário, redentor, para nos remir do nosso pecado e nos dar a verdadeira vida, a vida eterna, a vida com Deus. Ele veio para resgatar o que se havia perdido, eu e você e todos os pecadores, porque estávamos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus, aleluia, manifestou o seu Filho, aleluia, em forma de homem, para que nós conhecêssemos a bondade de Deus e recebêssemos o sacrifício do seu Filho e por ele fôssemos salvos. Pois pelas suas pisaduras somos sarados, somos salvos. Pelo seu sangue somos redimidos e pelo o sacrifício do seu corpo, a redenção da nosso corpo também. Louvado seja Deus. Ponto 3. O segundo julgamento de Jesus Cristo. Agora com o sumo sacerdote Anás. No Sinédrio, as falsas acusações continuam. Eu vou citar só os tipos de acusações. São 7 acusações que fizeram contra Jesus no Sinédrio. Afrontas, esbofeteamento, desprezo por todos aqueles que receberam dele, milagres. Aquela mesma manifestação que lhe fizeram no domingo. Isso foi na madrugada de sexta-feira. Já com Anás, já estava amanhecendo o dia. Com Anás, a madrugada. Com Cafás, o genro de Anás, ao amanhecer o dia, no Sinédrio, estava rompendo o dia. Isto na sexta-feira. Santa, santa, entre aspas. E no domingo anterior, Jesus entrava e aquela multidão recebia com palma: Hosana, glórias a Deus. Essa mesma avalanche de pessoas, muitos deles receberam o milagre de Jesus. Durante segunda, terça, quarta, quinta, ouviram os seus sermões no templo. Sermões como nunca Jesus havia proferido antes. Mas, pela manhã, estão no Sinédrio, junto com os sacerdotes. Vou repetir: 7. Afrontas, esbofeteamento, desprezo, injúrias, blasfêmia, humilhação e, acima de tudo, a última, o interrogatório, como nunca se pôde ouvir antes. Tudo forjado, tudo ilegal, para condenar à morte o Filho de Deus. Diz que Anás, então, perguntou: quem tu és? Tu és o Cristo? Ele disse: tu dizes que eu sou? E quando Jesus afirma isso, diz que ele rasga as suas vestes e disse: blasfemou. E ali é dada a sentença. Ele diz que alguém tinha que morrer. E escolheram a Jesus. E ele diz que alguém tinha que morrer para que salvasse a nação, no caso judaica. E escolheram o homem errado. O homem certo seria Barrabás. Eles escolheram os sacerdotes, os fariseus, os escribas e os saduceus, e os anciões, os religiosos. Escolheram matar o Filho de Deus. Quem escolheu e quem determinou a morte de Jesus não foram os romanos, foram os religiosos. Agora, quem o executou, por causa que a Judéia estava no governo sob o regime de César, então eles tinham que ter autorização de César, porque o governo romano estava com domínio sobre toda a Palestina, no caso, os judeus. Os romanos o crucificaram, mas quem determinou a morte de Cristo foram os judeus religiosos da época. E Jesus, então, é obrigado a ser levado a Pilatos. Ponto 4 da minha mensagem. Ou melhor, 3º, Jesus perante Pilatos. Eles apresentam Pilatos interessantes. Esses homens tão religiosos, eles apresentam Pilatos a Jesus. Esse clero religioso, quando chega lá, eles não querem entrar dentro do pretório, onde Pilatos fazia o julgamento, porque naquele dia, sexta-feira, no próximo dia, sábado, era a Páscoa. Eles não queriam se contaminar. Veja bem a que ponto a religiosidade levou ele.
não queria se contaminar em entrar no pretório, o lugar onde Pilatos fazia o julgamento, para não se contaminar, mas não se fizeram conta de que iam se contaminar em derramar o sangue de inocente. Sangue de inocente eles derramaram, e por causa do seu ponto onde estavam como religiosos, não enxergaram isso e determinaram a morte de Jesus. Diante de Pilatos, eles exigem ao governo de Pilatos que eles condenem Jesus Cristo, inclusive fazendo para Pilatos uma ameaça. Ele se diz, fazer a acusação de Jesus, ser o Filho de Deus. Isso para Pilatos não adiantava nada, mas quando eles disseram, ele está dizendo que é ilícito dar tributos a César, ele está querendo se fazer governador. Aí Pilatos, quando viu isso, tremeu nas suas bases, porque eles disseram, se Pilatos aceitasse e livrar Jesus, Pilatos estava corroborando com um rebelde que queria ameaçar a César e o governo romano. Aí Pilatos, temendo perder o seu posto, olha aí novamente, os fariseus, os saduceus, os escribas estavam com medo de perder o seu posto, porque Jesus apareceu como legítimo Filho de Deus, o homem que fazia maravilhas, ensinava ensinos que maravilhavam o povo, fazia toda sorte de bênçãos, de curas, de milagres, de prodígios, de sinais. Mas aquilo iria lhe tirar o posto, porque a religião judaica estava em decadência. Ele fazia o povo cumprir a dura lei de Moisés, no entanto, eles não a cumpriam. A respeito do sábado, enquanto eles diziam que todos fizessem sacrifícios de perder a sua própria vida, porque era um sábado, eles mesmos não obedeciam à lei. Então ali Jesus veio, e veio com a verdade. E a verdade lhe doeu, porque eles viviam uma farsa. Então Pilatos aceita e é obrigado, e como recurso ele diz, é comum no dia ante a Páscoa soltar um criminoso. Então, eu vou colocar aqui à disposição de vocês, Jesus Cristo e Barrabás. Qual vocês vão escolher? Pensava Pilatos de que ele jamais escolheria Barrabás, mas para a surpresa de Barrabás, eles, os judeus, os religiosos, escolheram Jesus Cristo. Mas eu louvo a Deus por causa dessa escolha, porque se ele tivesse escolhido Barrabás, onde estaria você e eu? Se ele tivesse escolhido um criminoso, que seria de nós? Mas para cumprir as Escrituras, como está escrito, que o justo pagaria pelos pecadores, Jesus Cristo foi determinado pelos judeus a ser sentenciado, e Barrabás foi solto. E Jesus Cristo pagou o preço da minha e da sua redenção. Louvado seja Deus. Depois disso, Jesus Cristo é lançado nas mãos dos judeus. E diz o texto sagrado que antes disso, Barrabás determina que ele seja chicoteado e crucificado até para depois ir à crucificação. Coroado de espinho e depois a crucificação. E que isso acontece. Esse é o sacrifício que Jesus pagou por mim e por você. Sacrifício que eu vou tentar descrever agora para você. Depois de passar a madrugada toda nesse julgamento, nesse sofrimento, nessas calúnias, nessas injúrias, amarraram o seu rosto, taparam os seus olhos, batiam-lhe com caniço, esbofeteavam. Profetiza quem te bateu. Cuspiram, escarraram nele, bateram, manietaram-lhe a cabeça. Todo esse sacrifício. E Jesus sofreu tudo isso por amor único.